Meus pais moravam de graça na unidade dos fundos do meu sobrado. Aí resolveram exigir que eu trocasse com meu irmão, porque ele merecia um começo melhor. Chegaram até a mostrar minha casa pelas minhas costas. Mal sabiam eles que eu já tinha vendido o prédio inteiro. Sempre achei que estava fazendo o certo pela minha família. Engraçado como ser uma boa filha pode ser o seu maior erro. Meu nome é Maggie, e há 6 meses comprei um sobrado numa vizinhança tranquila nos arredores de Portland. Não era exatamente a casa dos meus sonhos, mas tinha potencial. 2 unidades idênticas, entradas separadas, quintal compartilhado. O corretor de imóveis não parava de falar sobre a renda que eu podia ganhar com o aluguel, mas eu tinha outros planos. Meus pais estavam com dificuldades desde que meu pai perdeu o emprego, e o trabalho de meio período da minha mãe na biblioteca mal dava para comprar as compras do mês. Filha, a gente não pode aceitar isso, disse minha mãe, assim que mostrei para eles a unidade dos fundos. Ela já estava analisando os armários da cozinha com aquele olhar crítico. É demais. Isso não é caridade, mãe. Pensa como um investimento na família, respondi. Meu pai ficou ali parado na porta com as mãos no bolso. Sua mãe tem razão, Maggie. Criamos você para ser independente, não para cuidar da gente. Mas adivinha? Se mudaram mesmo assim. Claro que se mudaram. A alternativa seria ir morar com meu irmão mais novo, o Chris, e a namorada dele, a Nina, num apertado apartamento de 1 quarto. Aquilo não duraria 2 dias, sem alguém sair no tapa. No começo, até que foi bom. Mamãe plantou ervas no quintal. Papai consertou umas coisas nas 2 unidades, e eu finalmente senti que tinha feito algo de valor com o meu salário de engenheira. Mas aí começaram os comentários. A luz da manhã é tão melhor na sua unidade, disse minha mãe, tomando café comigo como fazíamos toda semana. A dos fundos parece uma caverna às vezes. Revirei meu café. Mãe, as plantas são espelhadas. É exatamente o mesmo layout. Talvez, mas a sua fica virada pro leste. Faz toda a diferença. Na semana seguinte, sua cozinha tem mais espaço no balcão. Não tem não, eu medi. Bom, parece maior, ela suspirou. Mas a gente é muito grato, viu? Não quero que pareça que estamos reclamando. Emma, minha melhor amiga, me alertou durante o almoço no trabalho. Eles vão se aproveitar da sua boa vontade. É isso que família faz. Não a minha, rebati. Eles só estão se adaptando. Ela só me lançou aquele olhar, sabe? Aquele que diz doce iludida, sem precisar abrir a boca. Mas a vida seguiu num ritmo. Eu dava tchau pra minha mãe quando saía pra trabalhar, ajudava meu pai no quintal nos fins de semana e fingia não perceber a lista de reclamações que crescia sobre a casa deles. O aluguel que eu não cobrava nunca era mencionado, mas a manutenção gratuita, as contas de luz, água, internet, isso tudo virou obrigação, não um favor. Até que um dia, encontrei minha porta da frente entreaberta. Eu sempre tranco, sempre. Com o coração na boca, empurrei devagar a porta, olhando em volta, procurando sinais de arrombamento. Nada parecia fora do lugar na sala. A TV ainda estava lá, meu notebook, intacto na mesinha de centro. Mas algo estava estranho. Na cozinha encontrei um panfleto brilhante sobre o balcão, criando o quarto perfeito, do sonho à realidade. A capa mostrava um quartinho de bebê todo decorado, com paredes amarelo claro e móveis brancos. Só que eu não tenho filhos, não tô grávida, nem namorado eu tenho. Mãe, chamei, indo até a porta que conectava as 2 unidades. Você entrou aqui hoje? Só por 1 minutinho, Mirra. Ouvi a voz dela vindo do outro lado. Tava procurando a Trena. Achei que podia estar com você. E esse panfleto de quarto de bebê aqui no meu balcão? Silêncio. Ah, deve ter sido a Nina. Ela e o Chris passaram aqui mais cedo. Senti meu estômago virar. Eles entraram aqui? Só um instante. A Nina queria ver o layout. Eles estão pensando em ter filhos logo, sabe? Fiquei ali parada, com o panfleto na mão, tentando entender o que ela não estava dizendo. Por que a namorada do meu irmão precisava ver o meu layout? Por que estavam medindo coisas na minha casa enquanto eu estava trabalhando? Da próxima vez, falei, tentando manter a voz firme. Por favor, não deixem ninguém entrar aqui sem me avisar antes. Maggie, não exagera. Somos família. Família. Essa palavra que deveria significar tudo, mas que no meu caso, sempre acabava me custando alguma coisa. Olhei de novo pro panfleto. Alguém estava claramente imaginando um quartinho de bebê dentro do meu lar. Meu celular vibrou. Mensagem da Emma. Amiga, você precisa ver o que a Nina acabou de postar no Insta. Eu já imaginava que minha vida pacata estava prestes a virar de cabeça para baixo. No story, Nina girava sorrindo, dentro do que era inconfundivelmente o meu banheiro, com a legenda Tour do Futuro Lar. Os azulejos creme que eu mesma escolhi apareciam nitidamente atrás dela. Assisti 3 vezes antes de ligar para Emma. Me diz que eu tô louca. Você não tá louca. Aquilo é definitivamente o seu banheiro. O que tá rolando aí? Antes que eu respondesse, outra mensagem chegou.
Era do Chris, mas claramente não era pra mim. Mamãe disse que a Megs vai ceder assim que a gente explicar. Ela sempre foi prática com essas coisas. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava um print. Logo em seguida, ele mandou: "Foi mal, mana, mensagem errada." Fui direto pro apartamento dos meus pais e bati com força na porta. Minha mãe atendeu com aquela cara de quem já estava pronta para justificar qualquer absurdo como se fosse pro nosso bem. "A gente precisa conversar", disse entrando na sala. Meu pai estava no canto, no de sempre, fingindo que estava concentrado nas palavras cruzadas. "Sobre o quê, Mirra?" Mostrei o vídeo da Nina no meu celular. "Por que a namorada do meu irmão tá fazendo tour da minha casa nas redes sociais?" Mamãe se sentou, alisando a saia. "A gente ia te contar direitinho. O Chris e a Nina querem começar uma família. Eles precisam de mais espaço, e a sua unidade seria perfeita para isso. A dos fundos tá boa para uma pessoa só, e você vive fora, trabalhando." A naturalidade com que ela falou, como se estivesse sugerindo que eu trocasse de vaga no estacionamento, não de lar, me sufocou. "Deixa eu ver se entendi", falei. "Você quer que eu abra mão do imóvel que eu comprei, que eu pago pro Chris?" "Não é abrir mão", meu pai finalmente falou sem tirar os olhos do jornal. "É trocar. Você ainda teria onde morar, num lugar menor, mais escuro. Justamente o lugar que vocês passam meses reclamando." Aquilo não eram reclamações, mamãe rebateu com um gesto de mão. "Só observações. Além do mais, o Chris precisa... Interrompi. "E o que eu preciso? Ninguém vai perguntar? Você já tem sua carreira, Mika. Tá estável. O Chris tá começando agora. A Nina quer ser mãe em tempo integral. Eles precisam de apoio. E eu não? Fui eu que comprei essa casa. Dei um lar de graça pra vocês. Isso não conta como apoio?" "É diferente", disse mamãe. "Você é..." Ela parou. "Eu sou o quê?" "Você é forte. Sempre se virou." Essas palavras foram como um tapa. Passei a vida ouvindo variações disso. "A Meg dá conta. Meg é durona. Meg não precisa de ajuda. E o Chris? Ele não tem que dar conta sozinho? Ele tem 27 anos, mãe. Quando é que ele vai aprender a se virar?" "Família ajuda a família", murmurou meu pai do canto. "Ajuda? Ou abusa?" O rosto da minha mãe ficou sério. "Você tá sendo egoísta. Isso não é só sobre você. Pensa no seu futuro sobrinho ou sobrinha. E esse bebê imaginário precisa justamente da minha unidade. Aquela que eu moro, que eu comprei." "A Nina já escolheu até a cor da parede", disse mamãe, como se isso encerrasse o assunto. "Ela tem uma visão linda pro espaço." Eu ri. Não consegui evitar. De nervoso, de indignação, do absurdo todo. "Não", falei simplesmente. "Não vou trocar de unidade. Não vou sair daqui. E o Chris e a Nina não vão se mudar pra cá." E essa conversa acabou. "É só dizer que não quer mais a gente aqui", disse minha mãe, com os olhos apertados. "Eu quis vocês aqui. Eu quis ajudar. O que eu não quero é ser empurrada pra fora da minha própria casa pra abrir caminho pro queridinho de vocês. Isso não é justo." "Não, não é. E é por isso que eu tô indo embora." Voltei pra minha unidade. Liguei pra Emma. "Quão ruim tá?" ela perguntou. "Lembra quando a gente era criança e o Chris quebrou meu projeto de ciências na véspera da feira e no fim eu acabei pedindo desculpa? Tá nesse nível? Pior. Agora tão me chamando de egoísta porque eu não quero abrir mão da minha casa pro meu irmãozinho." Emma ficou em silêncio por um momento. "Você sabe o que isso significa, né?" "O quê?" "Chegou a hora de parar de ser a filha boazinha e começar a ser esperta. Esquece o coração, pensa na sua conta bancária." Olhei pro panfleto de berçário ainda no balcão. "Como assim? Acho que conheço alguém. Um corretor de imóveis chamado Kingsley. Quer o número dele?" Pensei na mensagem do Chris, na despreocupação da minha mãe, na bendita trena. "Quero sim." O alerta do sensor de movimento apitou no meu celular às 14h17. Tinha instalado ele de manhã, discreto, apontado para minha porta. Sentada na minha mesa do trabalho, abri o feed ao vivo. Chris e meu pai entrando na minha casa. Tem certeza que ela tá no trabalho?" A voz do Chris soou nítida. "Ela nunca volta antes das 5, respondeu meu pai. "Cadê a trena?" Aumentei o volume, com as mãos tremendo. "Achei. A Nina quer saber se uma cama king cabe aqui." A câmera mostrou o Chris esticando a trena pela parede do meu quarto. "Mamãe disse que a Meg vai entender quando a gente explicar da história do bebê. Ela sabe lidar com ela." A Meg sempre acaba cedendo. "Lembra quando ela me deu o carro dela na faculdade?" Meu pai riu. "O Toyota. Sua mãe convenceu ela de que você precisava mais dele pro seu emprego de entregador do que ela pro estágio de engenharia. Bons tempos." "Ei, será que esses armários são grandes o suficiente pra virar um quartinho?" Desliguei o feed. O gosto do café virou fel na boca. A mesa da Emma ficava 2 cubículos depois. Mandei a mensagem. "Preciso almoçar. Agora." 20 minutos depois, a gente estava sentada no carro da Emma, estacionado atrás do prédio do escritório.
Mostrei pra ela o vídeo. Aqueles mimados. Emma se interrompeu. Por favor, me diz que você chamou a polícia. E dizer o quê? Que meu pai e meu irmão usaram uma chave que minha mãe deu pra eles pra medir meu quarto pra uns móveis que eles nem vão comprar? Justo, ela respondeu, pegando o celular. Mas eu vou ligar pro Kingsley agora. Isso já passou do limite. Tá ficando bizarro. O corretor que você mencionou, ele tá cuidando de vários imóveis na sua rua. Tem uma firma de investimentos comprando tudo por ali. Eles estão pagando acima do valor de mercado se você conseguir entregar as unidades desocupadas. Desocupadas? Perguntei, vendo ela discar. Quer dizer, expulsar meus pais? Quero dizer, parar de ser capacho e começar a ser estratégica. Ela colocou no viva voz. Kingsley atendeu no segundo toque, com uma voz calma e profissional. Emma, que bom que ligou. E sua amiga? Já tá pronta para falar de números? Disse ele, e ela me lançou um olhar cheio de intenção. Prontíssima, respondeu Emma. A firma que eu represento, a Reed Scott Investments, tem muito interesse na sua região. Eles estão pagando alto por imóveis multifamiliares, especialmente sobrados, mas precisam que estejam vazios. Pensei na Trena, no tour da Nina no Instagram, no jeito como minha mãe ignorou completamente meus sentimentos. Quando você diz pagando alto, tá falando de quanto exatamente? Ele falou um número que quase me fez engasgar com meu chá gelado. É considerável, consegui dizer. Mas tem um porém, o prazo. Eles querem fechar rápido, 3 semanas no máximo. Ambas as unidades precisam estar desocupadas até lá. Emma silenciou o telefone. Com esse valor, dá pra você comprar um apartamento ótimo, com vista, e sem parente folgado medindo o seu armário. Voltei o som. Você pode me mandar a papelada? Mando ainda hoje. Só lembra de manter tudo em sigilo até estarmos prontos pra anunciar. Essas negociações funcionam melhor quando todo mundo descobre ao mesmo tempo. Depois que desligamos, Emma me olhou com atenção. Tá tudo bem? Não sei. Isso parece justo? Eu ia dizer apavorante. Meu celular vibrou. Um áudio no grupo da família. A voz do Chris, animado, encheu o carro. Mãe, pai, não sei nem como agradecer por fazerem isso acontecer. Esse é meu primeiro grande passo rumo à vida adulta. E eu não conseguiria sem vocês. A Nina já tá planejando o quarto do bebê. Emma levantou uma sobrancelha. Ainda tá com medo? Toquei o áudio de novo, deixando a confiança arrogante do meu irmão invadir o ambiente. Ele nem se deu o trabalho de me excluir do grupo. Era assim que ele tinha certeza de que eu cederia. Me passa o e-mail do Kingsley, falei. De volta ao trabalho, eu não conseguia me concentrar. O anúncio que Kingsley mandou mostrava meu sobrado visto da rua. Um prédio simples, mas bem cuidado, com a pintura nova que eu mesma paguei na primavera passada. A carta de proposta estava na minha caixa de entrada, o cursor piscando no campo da assinatura. Meu celular vibrou de novo. Mensagem da mamãe. Maggie, vem jantar com a gente hoje. Precisamos conversar sobre algumas melhorias necessárias na sua unidade. Nada demais. Só umas mudanças para deixar mais adequada para um casal jovem. A audácia me fez rir alto. Eles nem estavam mais tentando esconder nada. Respondi. Claro, mãe. Vamos conversar sobre as mudanças. E então, abri o e-mail do Kingsley e assinei os papéis preliminares. Emma me mandou uma mensagem. Você fez? Acabei de assinar. É errado não sentir nada? Nada errado nisso. Isso se chama autoestima. Tá voltando. Voltei pro grupo da família. Tinha outro áudio do Chris. Não vejo a hora de dar um upgrade nesse lugar. Sem ofensa, Mags, mas o seu estilo é meio básico. Fiquei tentada a responder e dizer exatamente o quão básica seria a busca dele por um apartamento sem opções gratuitas. Mas só fechei o chat e mandei um e-mail pro Kingsley. Papéis assinados. Vamos fazer isso acontecer. Às vezes, a melhor vingança não é uma discussão escandalosa. Às vezes, é uma assinatura silenciosa num documento que ninguém viu chegando. O escritório do Kingsley era exatamente o que você imagina. Vidro, cromo e café caro. Ele usava um terno sob medida que provavelmente custava mais que meu primeiro carro e sorria como quem sabia o valor de tudo. A Reed Scott está muito interessada na sua propriedade, disse ele, deslizando uma pasta sobre a mesa. Localização, estado, potencial, marca todas as caixas. E eles realmente precisam das 2 unidades desocupadas? Política da empresa. Estão planejando reformas grandes. Ele fez uma pausa. Sei que pode haver complicações pessoais. Pensei na mensagem que minha mãe tinha mandado de manhã. Os pais da Nina querem ver o espaço do quartinho na semana que vem. Vamos usar sua chave reserva. Sem complicações, respondi, abrindo a pasta. Os números me deixaram tonta. Só o valor de entrada já pagaria um bom apartamento. O total dava para comprar algo à vista em um bairro bem melhor. 3 semanas é rápido.
Por isso mesmo a oferta é tão generosa. A Reed Scott valoriza a agilidade. Ele apontou para os papéis. Claro, se estiver muito apertado... Não está. Peguei a caneta. Onde eu assino? Enquanto eu rabiscava minha assinatura nas páginas, Kingsley foi explicando o processo. O depósito cairia em alguns dias. O pagamento completo estaria pronto no fechamento. Tudo o que eu precisava fazer era garantir que as 2 unidades estivessem desocupadas. E como vocês normalmente fazem para avisar os moradores? Em geral, colocamos avisos formais assim que o contrato está fechado. Mas no seu caso, talvez seja melhor você mesma resolver. Quer dizer, contar para eles pessoalmente? Ele deu de ombros. Às vezes é mais fácil deixar os papéis falarem por você. No trabalho, Emma apareceu na minha mesa com café. Pronto, 3 semanas até o fechamento. E aí, como tá se sentindo? Fiquei olhando pro computador. Um e-mail da minha mãe estava ali, não lido. Sugestões de melhorias para sua unidade. Anexo. Me sinto como se fosse a pior filha do mundo. Ou a única pessoa sensata da família. Fica com a segunda opção, disse Emma, sentando na minha mesa. Já começou a procurar um novo lugar? Achei umas opções. Tem um apartamento no centro. Meu celular vibrou. Maninha, os pais da Nina vão passar aí semana que vem pra ver o AP. Tudo certo pra você? Respondi. Foi mal. Muito trabalho. Não vou conseguir. Aquelas 3 bolinhas apareceram. De boa. A gente tem a chave. A naturalidade com que ele dizia isso só tornava minha decisão mais fácil. Abri o e-mail da mamãe. O documento anexo se chamava Mudanças necessárias para o novo lar de Chris e Nina. A lista era extensa. Remover itens pessoais do quarto principal. Nina quer um recomeço. Pintar paredes com cores neutras. As atuais estão muito escuras. Trocar o chuveiro. Chris prefere o estilo chuva. Instalar novos organizadores no armário. Nina precisa de mais espaço para os sapatos. Remover mesa de escritório. Será o quarto do bebê. No fim, mamãe ainda escreveu. Podemos começar neste fim de semana. Não precisa agradecer. É um prazer ajudar. Emma leu por cima do meu ombro. Ah, mas nem a pau. Calma que melhora. Falei, rolando o arquivo para baixo. Eles tinham criado um cronograma da minha mudança para a unidade dos fundos. Segundo o plano, eu devia sair até o fim do mês, para que eles pudessem preparar o espaço para Nina e Chris. Fim do mês? Isso é uma semana antes do aviso de despejo sair oficialmente. É o karma batendo, disse Emma. Fechei o e-mail sem responder e abri os anúncios de imóveis. Um apartamento de canto chamou minha atenção. 12º andar. Vista da cidade. Nenhum parente com chave reserva. É esse aí, disse Emma e apontando para a tela. Olha essa sacada. Meu celular vibrou de novo. Outro story da Nina no Instagram. Não vejo a hora de transformar esse espaço. Desculpa pela decoração atual. O gosto da antiga moradora era básico. A antiga moradora. Eu tinha virado isso. Cliquei no botão de contato do anúncio e marquei uma visita pro fim da tarde. Quer companhia? Perguntou Emma. Na verdade, sim. Preciso de alguém pra me lembrar que eu não tô ficando louca. Você não tá louca. Tá apenas se defendendo finalmente. Outro aviso no celular. Dessa vez era do meu pai. Sua mãe pensou com carinho nessas melhorias. Não dificulta as coisas. Não dificulta as coisas. O lema da família. Pelo menos quando se tratava de mim. Ceda. Engula. Não crie confusão. Desliguei o celular e peguei minhas chaves. Vamos ver meu novo lar. Um sem chave escondida debaixo do tapete. Agora sim. Ao sair do escritório, me senti mais leve do que há meses. Daqui a 3 semanas, eles iam entender o que acontece quando se passa do limite. Daqui a 3 semanas, eu estaria livre. Mas primeiro, eu tinha um apartamento para comprar e um rosto de pôquer para treinar. Naquela noite, minha mãe serviu mais macarrão, sorrindo. Esse molho tá delicioso, Mika. Pena que a cozinha da unidade dos fundos não tem espaço suficiente para cozinhar direito. Sorri e enchi a taça de vinho dela. Jantar em família. Meu último nessa casa. Mas eles ainda não sabiam disso. Faltavam 2 semanas pro fechamento da venda e eu já tinha dominado a arte de fingir que estava tudo bem. Estive pensando no que você disse. Falei pra minha mãe, observando o rosto dela se iluminar. Sobre a troca de unidades. O Chris quase engasgou com o pão de alho. Sério? Você tá de boa com isso? Ah, você sabe como é. Família em primeiro lugar. As palavras saíram com gosto de vinagre. Meu Deus, isso é perfeito, disse Nina batendo palminhas. Já tenho até amostras de tinta escolhidas. E espera só pra ver o mood board do quartinho que eu montei. Meu pai parecia desconfortável, como sempre ficava quando as coisas pareciam fáceis demais. Isso é muito generoso da sua parte, Maggie. Não é nada, respondi, me levantando para tirar os pratos da mesa. Só preciso pensar no melhor momento para fazer a mudança. Mais tarde, depois que eles voltaram para a unidade dos fundos, risquei mais um item da minha lista secreta.
dar o último jantar em família. O próximo, retirar meu nome das contas de água, luz e internet. Meu celular vibrou com uma mensagem do Kingsley. Documentação finalizada. A Reed Scott confirmou a data do fechamento. Avisos de despejo serão colocados em uma semana. Eu já tinha levado a maior parte das minhas coisas importantes para um box de armazenamento. O apartamento no centro agora era meu, comprado com o dinheiro da entrada. As chaves já estavam comigo. Emma tinha me ajudado a levar caixas durante a noite, sempre discretamente. Megs, a voz do Chris veio pela porta que conectava as duas unidades. Posso entrar? Claro. Fechei rápido a checklist da mudança no celular. Ele entrou e olhou em volta da sala, já meio empacotada. Só queria agradecer. Isso significa muito pra gente. Imagina, falei apontando uma caixa. Só estou organizando umas coisas. Quer ajuda pra empacotar? Ele pegou uma foto nossa de infância, emoldurada. Caramba, lembra quando eu quebrei seu projeto de ciências e mesmo assim você me ajudou a terminar o meu? Eu lembro. Você sempre foi a responsável, a equilibrada. Sentou-se com a foto nas mãos. A mamãe disse que você topou se mudar semana que vem. Mantive a expressão neutra. Ainda tô decidindo os detalhes. Os pais da Nina vêm no domingo ver o apartamento. Eles estão empolgadíssimos com a ideia do netinho crescer aqui. Meu celular vibrou de novo. Kingsley. Avisos de despejo impressos, prontos para serem colocados quando quiser. Que bom, falei, guardando o celular no bolso. Tudo tá se encaixando. Chris me abraçou, coisa que não fazia há anos. Você é a melhor irmã do mundo. Prometo que vamos transformar esse lugar. Depois que ele saiu, fui trocar as fechaduras das portas dos fundos. Mais um item da lista. Cheque. Pela janela vi mamãe na cozinha, provavelmente planejando mais melhorias para minha casa. Emma ligou enquanto eu terminava as fechaduras. Como tá o rostinho de pôquer? Digno de Oscar. Estão mesmo planejando um quartinho num lar onde nunca vão morar? Aham. E os avisos vão ser colocados em uma semana, logo depois do tour dos pais da Nina. E sua mãe? Ainda mandando lista de exigências? Hoje mesmo. Agora, os armários da cozinha precisam de reforma antes do Chris se mudar. A cara de pau até impressiona. E o mood board da Nina? Já vi coisa menos detalhada em reforma de novela. Ela quer pintar por cima das paredes que eu acabei de reformar no ano passado. E o novo AP? Sorri, pensando no meu cantinho no centro. Lindo. Sem família. Sem drama. Só paz e sossego. E nenhuma chave reserva perdida por aí? Exatamente. Meu celular apitou com uma mensagem no grupo da família. Boa notícia! Convidamos os pais da Nina para ver onde os meninos vão criar o netinho. Domingo, às 14 horas. Meg, por favor, deixe sua unidade apresentável. Respondi. Mal posso esperar. Você é má, disse Emma. Não sou, não. Sou prática. Não foi isso que eles sempre disseram de mim? Mais uma mensagem. Semana que vem precisamos começar a mudar suas coisas para a unidade dos fundos. Chris e Nina querem pintar antes dos móveis do bebê chegarem. Não respondi. Em vez disso, olhei para minha lista. Trocar fechaduras, tirar objetos de valor, transferir contas, último jantar em família, garantir novo lar. Só restava um item: assistir tudo acontecer. Nina postou outro story no Instagram. Domingo é o grande dia. Mal posso esperar para mostrar para todo mundo nosso futuro lar. Salvei o story. Um lembrete para quando a culpa batesse. Embora surpreendentemente, ela ainda não tivesse aparecido. Talvez porque cada mensagem abusada, cada exigência sem noção, cada limite ultrapassado, tenha matado um pouquinho da culpa que ainda restava. Só mais uma semana de fingimento. Só mais uma semana sorrindo e acenando. Só mais uma semana. Até eles aprenderem o que acontece quando confundem gentileza com fraqueza. Apaguei as luzes da minha casa quase vazia e fui dormir, sonhando com o karma, em forma de aviso de despejo. Os avisos foram colocados pontualmente às 9 horas da segunda-feira. Ouvi minha mãe gritar do outro lado da parede, seguida de batidas desesperadas na minha porta. Meg, Meg, abre essa porta! Respirei fundo e fui atender. Ela enfiou o papel na minha cara, as mãos tremendo. Isso é uma piada? Fiz questão de ler em voz alta. Aviso de despejo. Propriedade vendida. 3 semanas para desocupar. Olhei para ela. Eu também recebi um. Ah, isso não pode ser legal. Chris entrou como um furacão, com a Nina logo atrás. Eles não podem simplesmente vender o prédio. Na verdade, disse eu, podem sim. Eu já liguei pro número que tá no aviso. Papai apareceu por último, branco como papel. E o que disseram? Uma empresa chamada Reed Scott Investments comprou o prédio inteiro. Vai reformar as 2 unidades. Nina começou a chorar. Mas... e o quartinho? A gente já tinha tudo planejado. A gente pode resolver isso, disse mamãe, tentando consolar a Nina. Meg, liga pra eles. Diz que você é dona dessa unidade. Era, corrigi. A venda já foi concluída. Chris pegou o celular.
Vou ligar para um advogado. Eles não podem fazer isso com a gente. Bem na hora, um carro preto parou na frente de casa. Kingsley desceu com a pasta na mão. Que pontualidade, falei. Esse é o corretor. Todos olharam pela janela enquanto ele se aproximava, com aquele ar de executivo impecável. Bateu na porta. Bom dia, disse ele. Represento a Reed Scott Investments. Vejo que receberam nossos avisos. Mamãe avançou. Deve ter algum engano. Minha filha é dona do prédio. Ex-dona, corrigiu Kingsley, abrindo a pasta. A venda foi finalizada na semana passada. Tenho a papelada aqui. Chris arrancou os documentos e começou a ler, desesperado. Não pode ser. Espera. Ele me encarou. Bem, isso aqui é de 2 semanas atrás. Você já sabia? Mantive o rosto impassível. Recebi a mesma proposta que você tá segurando aí. A Reed Scott tá comprando imóveis no bairro inteiro. E por que não contou pra gente? Nina exigiu. Teria feito alguma diferença? A oferta era boa demais pra recusar. O rosto da mamãe passou do vermelho ao branco. Você vendeu sem nem nos avisar? Igualzinho a vocês que iam me tirar da minha casa sem me contar. O silêncio foi total. Kingsley pigarreou. Os termos são bem claros. Ambas as unidades devem estar desocupadas em até 3 semanas. A Reed Scott está disposta a oferecer uma ajuda modesta com os custos da mudança. Ajuda para se mudar? Chris riu, amargo. A gente já tinha tudo planejado aqui. O seu futuro, falei. Calma. Dentro da minha casa. Que vocês mediram pelas minhas costas. A ficha caiu primeiro no rosto do meu pai. Maggie. Os avisos são legais, continuou Kingsley. Toda a documentação está em ordem. Sugiro que aproveitem esse tempo para encontrar outro lugar para morar. Nina chorava de novo. Mas meus pais já compraram os móveis do bebê. Chegam na semana que vem. Então eu sugiro que cancelem a entrega, falei. Mamãe se aproximou, baixando o tom. Você planejou isso. Não é mais nossa filha. E eu parei de me sentir filha de vocês quando vocês decidiram que minha casa pertencia ao Chris. Kingsley entregou uns pacotes com folhetos. Aqui tem opções de aluguel na região e indicações de empresas de mudança. A Reed Scott agradece a cooperação. Chris amassou o folheto. Isso não vai ficar assim. A gente vai lutar. Fiquem à vontade, disse Kingsley. Mas vale lembrar que o contrato de venda é a prova de brechas. O advogado da senhorita Valdez cuidou disso. Todos se viraram para mim. Você contratou um advogado? Perguntou meu pai. Aprendi com os melhores, respondi. Família em primeiro lugar, né? Nina saiu batendo o pé, seguida do Chris gritando sobre processos. Mamãe ficou parada, agarrada no aviso de despejo como se fosse um colete salva-vidas. 3 semanas, lembrou Kingsley. Depois disso, qualquer ocupante ainda presente será removido legalmente. Papai pegou no braço da mamãe. Vamos, Yolanda. A gente precisa pensar. Saíram sem nem olhar para mim. Kingsley só falou quando eles sumiram de vista. Pronto. Os documentos finais estão prontos quando você quiser assinar. Assenti, olhando pela janela, vendo minha família se encolher na unidade deles, provavelmente já tramando a próxima jogada. Eles vão tentar reverter isso, alertou Kingsley. Que tentem. Aprendi algo importante recentemente. E o que foi? Às vezes a melhor vingança não é só servir o karma. É servir o karma, com a papelada certa. Kingsley sorriu e voltou pro carro. Fechei a porta da minha unidade vazia, me sentindo mais leve do que em muitos meses. Meu celular vibrou. Emma. Aconteceu? Já era, respondi. Liberdade em 3 semanas. E como você tá se sentindo? Olhei pro mood board do quartinho que a Nina tinha deixado no meu balcão semana passada, como se finalmente eu tivesse criado coragem. E é maravilhoso. O dia da mudança chegou com o rangido dos freios do caminhão e o baque das caixas. Eu e a Emma estávamos na calçada, vendo os carregadores esvaziarem as 2 unidades. Os móveis dos meus pais foram para um box de armazenamento. Eles tinham encontrado um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Minhas coisas restantes foram direto pro meu novo AP. Eles ainda não falaram com você? Perguntou Emma. O Chris tentou me processar ontem. O advogado dele olhou o contrato da venda e desistiu na hora. Um barulho alto vindo de dentro nos fez pular. Nina saiu furiosa, o rímel escorrendo pelo rosto. Isso é tudo culpa sua, gritou. Você tinha planejado morar na minha casa, corrigi. Isso é bem diferente. Mas somos família. Família não mede cômodo escondido pelas costas do outro. Ela levantou os braços. Era só pra medir. A gente tava tentando planejar o futuro. Na minha casa, sem nem me consultar. Porque sabiam que eu diria não. Exatamente. Vi os carregadores levando embora o sofá que eu tinha comprado no ano passado. E isso deveria ter sido a resposta de vocês desde o começo. Chris apareceu logo atrás dela, abatido. Vamos, Nina. Não vale a pena. Não vale a pena? Ela se virou pra ele. Sua irmã acabou com o nosso futuro e você acha que não vale a pena? Nosso futuro? Ri. Você quer dizer o futuro onde vocês redecoram minha casa,
criam filhos no meu espaço, e eu... O quê? Sumia na unidade dos fundos feito uma boa irmãzinha? Você tá com inveja. Ela cuspiu. Invejosa porque a gente vai formar uma família e você tá sozinha. Emma deu um passo à frente, mas eu levantei a mão. Eu não tô sozinha, Nina. Tô livre. Tem uma baita diferença. Livre pra quê? Pra viver num condomínio sem alma enquanto a gente se mata procurando um lugar? Você podia tentar pagar por um, como eu fiz. Sugeri. Chris segurou o braço da Nina. Vamos embora. Ainda tem coisa pra empacotar. Essa era a nossa única chance. Ela gritou com ele. Seus pais prometeram essa casa pra gente. Nunca foi deles pra prometer. Falei em voz baixa. Nina se soltou bruscamente. Você é só um garotinho mimado que nunca cresceu, disparou ela. E eu cansei de esperar você tomar jeito. Vimos ela entrar no carro e sair cantando pneu. Chris ficou parado, com cara de perdido. Essa era a minha chance de provar meu valor. Provar seu valor roubando o que era meu? Você sempre teve tudo planejado. O emprego bom, a casa, a vida. Planejei trabalhando. Você devia tentar um dia. Ele balançou a cabeça. Você não entende. Mamãe e papai... Mamãe e papai o quê? Prometeram minha casa pra você? Fizeram você acreditar que era certo tirar de mim o que eu construí? Eles só queriam... Eu sei o que eles queriam. Queriam você confortável, estável, com tudo na mão. E eu deveria abrir mão de tudo o que conquistei pra isso? O caminhão deu partida, deixando a garagem vazia. Pela janela, vi minha mãe sentada na sala despida de móveis, encarando o vazio. Você devia ter construído seu próprio futuro, Chris, em vez de tentar roubar o meu. Ele foi embora sem dizer nada, os ombros caídos. Meu pai saiu logo depois, com uma caixinha de fotos nas mãos. Sua mãe guardou todas as fotos da escola, disse sem me encarar. Até aquelas em que você não queria sorrir. Nunca fui muito de fingir felicidade, respondi. Ele ajeitou a caixa. A gente realmente achava que você entenderia que o Chris precisava de uma chance. Eu entendi perfeitamente, falei. Só parei de concordar. Mamãe apareceu na porta. Estamos prontos, disse para o papai, fingindo que eu nem estava ali. Entraram no carro cheio de malas sem me dizer uma palavra. Vi mamãe enxugar os olhos antes de partirem. Emma colocou a mão no meu braço. Tá bem? Sinceramente? Tô sim. Vi o último caminhão de mudança dobrar a esquina. Doía, claro. Mas não doía nem perto do que teria sido deixá-los levar tudo. Quer ir ver seu novo lar? Sem drama, sem irmãos folgados, sem fitas métricas? Sorri. Na verdade, quero fazer uma última coisa. Caminhamos pelas 2 unidades já vazias. Meus passos ecoavam nos cômodos que antes guardavam tantos sonhos. Os deles e os meus. No que foi meu quarto, ainda estavam coladas as amostras de tinta da Nina. Amarelo de bebê e branco suspiro. Arranquei uma por uma. Pronta? Perguntou Emma parada na porta. Pronta. Do lado de fora, tranquei ambas as portas pela última vez. As chaves iriam para Kingsley no dia seguinte, junto com os papéis finais. Ei, disse Emma, enquanto caminhávamos pro carro. Lembra o que você me falou quando comprou esse lugar? O quê? Família é tudo. Engraçado como as coisas mudam. Olhei para trás, pro sobrado vazio. Família é tudo. Repeti. Até o momento em que te custa tudo. As luzes da cidade brilhavam através das janelas do meu novo AP, que iam do chão ao teto. Emma serviu o vinho. O ambiente parecia diferente do antigo sobrado. Mais limpo, mais leve, como se o ar tivesse sido filtrado de toda a culpa e obrigação. Comprado à vista e com alma limpa. Brindou Emma. Meu celular vibrou. Mensagem de Kingsley. A Reed Scott acabou de anunciar o sobrado. Valor pedido, o dobro do que pagaram. Uau, disse Emma olhando a tela. Eles não perdem tempo. Bom pra eles, respondi. Fiquei vendo as fotos do anúncio. Já tinham arrancado tudo das 2 unidades. Cada traço da vida que construí ali, dos sonhos que minha família tentou roubar, tinha desaparecido. Nenhum sinal deles até agora. Chris mandou uma mensagem bêbado semana passada. Falava algo sobre a Nina ter voltado pra casa dos pais. Parece que ela cansou de esperar ele virar adulto. E seus pais? Mamãe me bloqueou. Papai responde com ok nas mensagens de Natal. Parece... tranquilo. Uma notificação apareceu. Nina tinha me desmarcado de todos os posts do tipo Futuro Lar. O moodboard do quartinho sumiu do meu feed como se nunca tivesse existido. Sabe o que é engraçado? Falei, indo até a janela. Eu costumava perder o sono me perguntando se não estava sendo dura demais. Se não devia ter cedido. Me mudado pra trás. Deixado eles fazerem o que queriam. E agora? Agora eu durmo como um anjo. Emma se juntou a mim na janela. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo. Pessoas indo, construindo, vivendo. Encontrei sua mãe no mercado, disse Emma baixinho. Tava comparando o preço de sopa enlatada. Vivendo com o que tem. Finalmente. Perguntou de você. Tentou fingir que era só curiosidade.
mas dava pra ver que queria saber se você se arrepende. E o que você respondeu? Que você tá brilhando, que seu AP novo tem uma luz natural incrível. Emma sorriu. Que o karma nem sempre bate na porta. Às vezes, ela assina a escritura. Ri, lembrando da cara da mamãe quando o Kingsley apareceu com os avisos de despejo. Será que eles aprenderam alguma coisa? O Chris, sim, tá trabalhando em 2 empregos agora, tentando juntar dinheiro pra ter um lugar só dele. Chega de esperar tudo de mão beijada. Meu celular vibrou de novo. Número desconhecido. É o papai. Troquei de telefone. Sua mãe não vai admitir, mas sente sua falta. Mostrei pra Emma. Vai responder? Pensei bem. Pensei de verdade. Talvez quando eles estiverem prontos pra me ver como adulta. Alguém com limites, não como um recurso pra ser explorado. E se esse dia nunca chegar, aí eu sigo curtindo minha vista. Emma encheu nossas taças de novo. Lembra na faculdade, quando o Chris bateu seu carro emprestado e seus pais fizeram você dividir o prejuízo do seguro? Deus, quase tinha esquecido disso. Você não esqueceu nada, só parou de aceitar. As luzes da cidade borraram um pouco quando pisquei, segurando lágrimas inesperadas. Sinto falta do que eu achava que eles eram, da família que eu queria que fossem, mas não de quem eles realmente são. Não mais. Mais uma mensagem do meu pai. A gente errou. E errou feio. Vi o cursor piscando, esperando mais. Mas não veio. Isso é novo, disse Emma. Admitir erros. Mais tarde demais. Larguei o celular. Eles podem ficar com os arrependimentos. Eu fico com a minha paz. A lua subia sobre os prédios, projetando sombras longas pelo meu novo lar. Sem fitas métricas. Sem plano de berçário. Sem culpa. Não, disse Emma, erguendo a taça. As fronteiras. As consequências. A finalmente se colocar em primeiro lugar. Meu celular vibrou pela última vez. Kingsley. A Reed Scott recebeu uma oferta pelo sobrado acima do valor pedido. O karma tá lucrativo hoje em dia. Falei sorrindo e desligando o celular. Deixei que a Reed Scott ficasse com o lucro. Eu fiquei com algo melhor. Liberdade. Sabe qual é a melhor parte? Falei, me jogando no sofá novo. Não tenho nenhuma chave reserva escondida em lugar nenhum. Emma riu. Chega de visitas surpresa. Chega de surpresas. Ponto final. Lá fora, a cidade pulsava cheia de possibilidades. Aqui dentro, o espaço era só meu. Medido só pelos meus sonhos. Decorado só pelas minhas escolhas. A culpa já tinha ido embora. No lugar dela, tinha algo mais forte. Certeza. Dizem que lar é onde o coração está. Mas às vezes, lar é onde você aprende a proteger o seu coração. Mesmo da família? Principalmente da família. Ergui minha taça em direção às luzes da cidade. Aos cômodos vazios, cheios de paz. Ao karma no tempo certo. A medir a vida pelos meus padrões, não pelos deles. E em algum lugar, naquela noite, uma família aprendeu que ações têm consequências, que a arrogância tem limite, e que algumas pontes, quando queimadas, iluminam o caminho para algo melhor.